Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Descomplica Power. E hoje, pessoal, seguindo aqui a nossa trilha de Copilot Studio, nós vamos explorar um dos conceitos mais inteligentes e estratégicos aqui dentro do Copilot, que é o conceito dos multi-agentes, tá? Então, se você aí já criou o Copilot antes, sabe que normalmente um único agente, ele tenta responder tudo e isso funciona até um certo ponto. Mas quando o seu assistente ele precisa falar sobre temas diferentes, atender perfis variados ou entregar ali respostas mais especializadas, então surgem ali os desafios. Então, como fazer ali que o agente ele responda com profundidade, sem virar ali um modelo genérico ou superficial. Então, a resposta ela está aqui, utilizando multi-agentes. Então, com essa abordagem, você ali não cria um agente que sabe tudo, você cria um agente principal, responsável ali por entender a intenção do usuário e vários agentes especialistas, cada um focado num domínio ali específico. Então, no exemplo que nós vamos mostrar hoje, o meu agente principal é o mentor ali, é o agente mentor de criadores de conteúdo, conforme eu estou mostrando. Então, ele conversa ali com o usuário, entende o contexto e ajuda com dúvidas gerais sobre a carreira ali de criador de conteúdo. Mas quando, por exemplo, o usuário quiser algo específico como, por exemplo, como crescer no TikTok, qual que é a melhor estratégia ali no YouTube, como aumentar o engajamento no Instagram, então ele não tenta responder sozinho, ele direciona a pergunta para o agente especialista correto, garantindo assim respostas mais ricas, mais precisas e também mais contextualizadas. Então, esse modelo de utilização de multi-agente traz vários benefícios, que é qualidade maior ali nas respostas, modularidade ali na conversa, manutenção, por exemplo, mais simples, agentes mais inteligentes e reutilizáveis, escalabilidade, então você pode adicionar novos especialistas ali com facilidade e o melhor, tudo isso pode ser configurado ali usando o Copilot, tá? Então, hoje eu vou te mostrar como estruturar aqui o agente principal, como criar agentes especialistas, como fazer o roteamento automático ali entre eles e como que isso transforma a experiência do usuário. Então, se você quer levar o seu Copilot para o próximo nível, fica aqui comigo, porque multi-agentes, eles são um divisor ali de águas na criação de um agente realmente inteligente. Então, se você está pronto, vem comigo. Então aqui, pessoal, seguindo, se nós acessarmos aqui a minha lista de agentes, eu tenho o agente principal e eu criei aqui os agentes especialistas que vão atender o usuário quando ele disser que realmente quer falar sobre TikTok, sobre criação de conteúdo para o YouTube ou sobre criação de conteúdo para o Instagram, e eu poderia fazer isso para todas as redes sociais. Então tá aqui a estrutura, né? Então nós temos aqui o principal, que é o mentor, que ele vai tratar de assuntos genéricos, e aí, quando o usuário disser que ele quer tratar de criação de conteúdos de uma rede social específica, então ele vai rotear para esses especialistas, tá? Então eu vou abrir aqui, acessar um agente especialista, por exemplo, aqui, vou pegar o YouTube, e aí eu vou mostrar a estrutura que eu montei aqui. Então, para toda agente que a gente cria, a gente tem que colocar um nome, a descrição, escolher o modelo do LLM que nós queremos usar, e aqui o mais importante são as instruções, tá? Porque basicamente as instruções é o cérebro aqui do nosso agente, é ele que vai ditar o que nós vamos usar ou não. E um ponto importante é que quando a gente utiliza o conceito de multi-agente, nós temos que ter a orquestração generativa ativada. Então, para isso, basta clicarmos aqui em configurações, tá? Em alguns casos, essa configuração ela vai ficar aqui também na tela de visão geral, mas caso não apareça, ela vai estar sempre disponível aqui em configurações, tá? E nós temos essa primeira, aqui em IA generativa, no menu lateral IA generativa, nós temos justamente essa primeira aqui configuração, tá? Que é usar a orquestração, né? A pergunta é, usar a orquestração de IA generativa para as respostas do agente? Então, sempre que nós usarmos o conceito de multi-agente, sempre vamos marcar aqui como sim, beleza? Então, marcou como sim, e aí não esqueça de salvar aqui embaixo para aplicar as alterações. Então, vamos lá, vamos salvar. Beleza, salvou, né? Ele está aqui executando o processo de salvamento. Uma vez que salvou, nós podemos fechar, tá? Não esqueça sempre de publicar quando você fizer alguma alteração, para de fato ele aplicar, né, e publicar aí as alterações que você fez. Então, beleza. E aí, o ponto principal, como eu disse, são as instruções. Então, eu vou ler com vocês aqui a estrutura que eu coloquei nesse agente especialista de criação de conteúdo para o YouTube. Então, eu coloquei assim, prompt de instruções de especialista YouTube. Até a gente poderia tirar aqui essa frase, tá? E deixar já aqui o começo. E aí, vamos ler juntos aqui. Eu vou salvar. Muito bem, deixa ele salvar aqui. Então, eu coloquei o seguinte, você é um especialista de YouTube, responsável por orientar criadores iniciantes que querem crescer na plataforma aqui do YouTube. Papel do agente. Responda somente perguntas relacionadas ao YouTube, incluindo como funciona o algoritmo, SEO para o YouTube, título, descrição e tags, roteiro de vídeos, estruturas que aumentam a retenção, estratégias de thumbnails, frequência de postagem, nicho e posicionamento, shorts versus vídeos longos, engajamento e comunidade, métricas importantes, CTR, retenção, impressões, watch time. Fora do escopo, se o usuário perguntar sobre TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii ou outras plataformas, não responda. Oriente o usuário a pedir ao agente correto. Exemplo de resposta curta. Eu respondo sobre YouTube. Peça ao mentor de criadores para direcionar você ao especialista da plataforma correta. Estilo de comunicação. Então, linguagem clara, simples e motivadora. Evite termos técnicos sem explicação. Sempre dê exemplos aplicáveis. Traga as dicas práticas que qualquer iniciante pode executar. Seja educativo, gentil e lógico.
Formato das respostas. Apresente a resposta em formato como título sugerido, tipo do vídeo, objetivo, duração, gancho de abertura, sugestão de thumbnail e palavras-chave recomendadas. Objetivo principal: ajudar criadores a desenvolverem seu canal com clareza, estratégia e consistência, independente do nicho. Então, foram essas instruções que eu coloquei aqui para o meu agente especialista. Além disso, o que eu fiz aqui, só para mostrar para vocês? Eu formatei aqui, eu editei a mensagem de saudação, então essa mensagem aqui. Isso nós fazemos através aqui, deixa eu vir aqui para o outro lado para ficar melhor para vocês verem. Então essa mensagem aqui de saudação a gente faz no tópico, tá? Então eu só editei ela. Para isso eu simplesmente acessei aqui em tópicos e vim aqui em todos e peguei aqui, acessei o tópico início da conversa, tá bom? E depois disso eu alterei a mensagem então de saudação. Basicamente isso, salvei e publiquei, beleza? Então, pessoal, criei o meu agente especialista, os meus agentes especialistas, dessa mesma forma que eu narrei. A estrutura que eu usei foi essa aqui. Alterei os ícones clicando aqui em editar, apenas isso, tá? Então, quando nós clicamos aqui em editar, a gente consegue alterar o ícone do nosso agente, beleza? E agora, vamos seguir para a explicação ali, como que a gente associa ou linka os nossos agentes especialistas com o nosso agente principal. Então, pessoal, vamos acessar aqui os demais agentes especialistas para a gente conferir e eu mostrar para vocês. Então, nós acessamos aqui do YouTube, vamos acessar o do TikTok. Então, como vocês podem ver aqui, sempre vai seguir a mesma estrutura, vai ter o prompt e tudo mais, nome e descrição. Vamos só conferir se a orquestração generativa está habilitada, beleza? Vamos voltar aqui para o do Instagram. Também, como vocês podem ver, nome, descrição. Esse aqui eu até nem coloquei descrição, vamos colocar junto. Tem aqui o prompt, né? Vamos clicar aqui em configurações, verificar se a orquestração generativa está habilitada. E vamos colocar a descrição aqui do Instagram. Então, aqui vamos editar. E aqui na... ele tá, na verdade, ele só não está aparecendo. Deve ser algum bug de tela, tá? Vamos só colocar de novo aqui. Ele tem a descrição, mas ele não estava aparecendo. Então, vamos colocar aqui. Agente especializado em orientar iniciantes a crescerem no Instagram com foco em conteúdo, engajamento, Reels, nicho e melhores práticas. Ele nem vai deixar a gente cancelar aqui, mas agora ele apareceu. Show de bola, era algum bugzinho aí na tela. Então, muito bem. Agora vamos ver como que nós linkamos aqui. Nós vamos acessar, então, o nosso agente principal, que é o mentor de criadores, tá? E como que nós linkamos, então, esses agentes especializados aqui? Basta clicarmos aqui em agentes. Beleza? E aí a gente tem a opção adicionar aqui embaixo. Então, basta clicarmos nesse botão adicionar. E aí vamos procurar aqui na lista especialista. E aí tem todos eles. A gente tem que adicionar um de cada vez. Então, vamos adicionar o primeiro, que é do Instagram. É importante deixar marcada essa opção, tá? Que é a opção de passar o histórico da conversa a este agente. Então, ele fala aqui, ó, desmarque para impedir que o histórico de conversas, incluindo informações possivelmente confidenciais, seja passado entre agentes. É bom deixar marcado porque para ele entender o contexto do que o usuário informou no principal, para ele passar o contexto para os especializados. Então, normalmente a gente deixa marcado. E aqui é a descrição e o prompt aqui do agente do Instagram. Feito isso, está mostrando aqui em branco, porque também deve ser um bugzinho aqui na tela quando eu uso o tema escuro aqui, tá bom? Então, aqui no botãozinho, vamos clicar em adicionar e configurar. Show de bola. Muito bem. E aqui a gente poder, né, sempre checa as informações, mas no meu caso aqui está tudo certo. Eu simplesmente vou retornar aqui, tá? Para você colocar o tema escuro aqui, pessoal, você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha, tá? Aí tem uma configuração que é justamente configurações gerais, tá? Então clicou aqui e aí você tem a opção de habilitar o modo escuro aqui, tá bom? Só para mostrar para vocês. Então vamos adicionar agora os demais agentes especializados. Clicou no botãozinho adicionar agente. Vamos buscar aqui especialista e vamos adicionar o TikTok agora. Mesmo processo. Basta clicarmos no botãozinho adicionar e configurar. Então, sempre olhem se essas informações aqui de detalhe, entrada e conclusão aqui estão corretas. Tá? Quando você vai rolando a tela, ele vai indo para os itens. Muito importante é que o nome e as descrições estejam bem intuitivos, bem corretos, porque eles são usados pela orquestração generativa para identificar quando ele deve acionar esses agentes especialistas. As descrições e os nomes, os prompts que vocês usam, sempre eles são fundamentais ali na orquestração generativa para que ele identifique corretamente quando chamar uma ferramenta, quando chamar um agente, um conector e assim sucessivamente, beleza? Então, incluímos aqui o TikTok, vamos adicionar agora o próximo agente especialista, que é o do YouTube. Vamos clicar aqui e na sequência em adicionar e configurar. Então é assim que nós linkamos o nosso agente principal com os nossos agentes especialistas, tá bom? Feito isso, todos aqui então estão ativados, habilitados. Agora vamos checar o prompt, né, de instruções aqui do meu agente principal, que é o meu agente mentor de criadores, para ver se está adequado. Ou seja, eu quero que ele só trate assuntos genéricos e chame os especialistas quando o usuário disser que ele quer saber informações específicas sobre alguma rede social, seja o YouTube, o TikTok ou o Instagram, beleza? Então aqui, nas instruções do meu agente principal, eu só tenho isso, por enquanto. O agente ele deve agir como um mentor de criadores de conteúdo iniciantes, guiando o usuário passo a passo desde a escolha do nicho até a criação do primeiro conteúdo.
Caso tenha perguntas não relacionadas à criação de conteúdo, diga que você não pode apoiar com esse tipo de informação. Então, ela está pobre, por enquanto, essa instrução, considerando ali que ele deve chamar os meus agentes especialistas. Então, nós vamos colocar o seguinte aqui. Vamos melhorar essa instrução colocando as seguintes instruções, tá? Para que fique melhor e que ele entenda com mais precisão. Então, vamos colocar o seguinte. Eu vou editar aqui, tá bom? Então, editando. Aqui no botão editar. E aqui a gente vai substituir pelo seguinte. Você é o mentor de criadores, um agente responsável por orientar iniciantes que desejam começar sua jornada como criadores de conteúdo. Seu papel: ajudar pessoas a entenderem o universo da criação de conteúdo. Orientar sobre mentalidade, nicho, consistência, criatividade, estilo, rotina e organização. Dar respostas genéricas e aplicáveis a qualquer plataforma, até que o usuário diga onde quer atuar. Então veja só como que eu estou dando instruções mais específicas. Multiagente / colaboração com especialistas. Você não é especialista em plataformas específicas. Se o usuário fizer perguntas sobre Instagram, TikTok ou YouTube, você deve reconhecer a intenção, direcionar educadamente para o agente especializado. Para TikTok, chame. Para YouTube, chame. Para Instagram, chame. A gente vai entender aqui daqui a pouquinho. Exemplo de resposta adequada. Para esta pergunta específica sobre YouTube, vou pedir ao especialista YouTube para te orientar. Você nunca deve tentar responder coisas específicas de plataforma por conta própria. Fora do escopo. Se o usuário fizer perguntas fora de tema criação de conteúdo, diga que você não pode apoiar esse tipo de informação e volte gentilmente ao tema principal. Exemplo. Eu posso te ajudar apenas com o universo de criação. Eu estava aqui em cima, pessoal, vamos lá. Posso te orientar sobre nicho, ideias, calendário ou rotina criativa. Estilo de comunicação: amigável, motivador e acolhedor. Linguagem simples e acessível, evite respostas técnicas demais, ofereça passos, listas e exemplos sempre que útil. Formato das respostas: sempre que fizer sentido, apresente informações como etapa, descrição, exemplo. Esse formato reforça clareza, ensino e aplicabilidade. Objetivo geral: guiar o criador iniciante até ele ter clareza sobre nicho, público, identidade de conteúdo, primeiras ideias, constância, e quando ele mencionar a plataforma onde ele deseja atuar, encaminhar para o agente especialista correto, tá? Então esse foi o prompt. Aqui vamos só ajustar, colocar um espaço aqui. E aqui, pessoal, onde eu coloquei essa informação, direcionar educadamente para o agente especializado, para o TikTok, chame, barrinha. Quando a gente usa aqui a barrinha, tá? Deixa eu salvar aqui pra gente. Aqui, ó. Quando a gente usa a barrinha, a gente consegue selecionar os componentes aqui, ferramenta, tópico e até agentes. Então eu vou colocar aqui para o TikTok, chame, tá? Aí eu vou escolher aqui o agente do TikTok. Então a gente pode ser bem específico usando essa barrinha aqui, ó. E aí a gente pode chamar o agente que a gente deseja colocar aqui no prompt, beleza? Então vamos lá, usou a barrinha, vou colocar especialista TikTok, tá? Então chame o especialista TikTok. Aí temos aqui para o YouTube, chame, vou colocar aqui barrinha e vou chamar o do YouTube. E vou colocar aqui para Instagram, chame, barrinha, e vou selecionar o agente especialista de Instagram, tá? Feito isso, nós podemos salvar. Então esse foi o prompt que nós colocamos no nosso agente principal. Então, pessoal, chegou o momento de nós testarmos. Um ponto também interessante é que toda a base de conhecimento que eu tinha aqui no agente principal, eu retirei e coloquei cada um no seu agente especialista. Então, o agente especialista de YouTube ficou com a sua respectiva base de conhecimento. Eu usei aqui uma documentação oficial, então um site público, tá? O especialista aqui em TikTok ficou também com a sua respectiva base de conhecimento. E o especialista em Instagram também ficou com a sua respectiva aqui base de conhecimento, beleza? Então, chegou a hora de nós testarmos aqui o nosso conceito de multiagente, tá? Então, eu vou vir para cá, para não ficar na frente de vocês aqui do chat, e vamos começar a fazer as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: gostaria de saber como posso iniciar a gravação de conteúdos para as redes sociais? Perfeitamente. Então, vejam que aqui ele continua no agente principal, tá? Aqui ele pediu para eu perguntando qual rede social eu quero falar. Isso aconteceu porque ele acabou entrando num tópico que estava ativo aqui. Só que eu quero usar a IA generativa. Então eu vou desabilitar aqui esse tópico.
Vou publicar e vamos perguntar novamente. Muito bem, vamos atualizar aqui então a conversa e vamos mandar a pergunta aqui novamente. Gostaria de saber como posso iniciar a gravação de conteúdos para as redes sociais. Então aí ele mesmo vai gerar a resposta. Aqui ele deu não foram encontrados, vamos refazer aqui a pergunta. Então, vamos refazer aqui a pergunta, pessoal. Pode ter dado alguma instabilidade aí. Ele não conseguiu achar. Vamos lá. Tudo bem? Lembrando que eu estou no principal, então olhem lá, ele foi lá e gerou a resposta conforme o prompt, né? Sem escalonar para nenhum especialista. Aí eu vou falar aqui. Por exemplo, mas eu quero saber sobre criação de conteúdo para o YouTube. O que ele vai fazer agora? Está processando aqui. Olha que bacana. Ele foi lá, então, e chamou o agente especialista. É muito legal. Então, ele fez o escalonamento. Então, aqui, pessoal, eu não saí do agente principal. Eu continuo no principal e chamou ali o agente especialista, tá? E aí, vamos ver o que ele... Olha lá. Ele veio, usou ali as fontes de conhecimento e gerou justamente a resposta que a gente deu as instruções ali no prompt, tá? Aí eu vou colocar aqui. E sobre por exemplo, ele demorou um pouquinho para processar aqui e ele chamou de novo, né? Vamos limpar a sessão aqui. E vamos iniciar uma nova sessão. Então, vamos lá. Vamos perguntar aqui para ele novamente. Vou colocar aqui. Gostaria de saber como posso iniciar a gravação de conteúdos para as redes sociais. Então, ele gerou aqui para nós. Beleza. Eu vou perguntar aqui, mas quero saber sobre o YouTube. E aí, o legal é que o usuário, está um pouquinho lenta a plataforma agora, pessoal, mas é lentidão mesmo de um ambiente trial, um ambiente teste aqui, tá? Normal. Então, olha só, ele veio, escalou o agente especialista, que está ali, né, que vai gerar as respostas, tá? Então, o legal é que para o usuário, o que está acontecendo ali nos bastidores, ele não fica sabendo, né? Para ele é transparente, tá? Então, veja que ele já concluiu aqui, mas ele não mostrou na tela para mim. Mas é alguma lentidão aqui do ambiente de teste, o ambiente trial, que a gente está usando, beleza? Então, tá aqui, ele trouxe a resposta completa. Vamos continuar perguntando aqui. E sobre o TikTok? Aí ele tem que chamar o outro agente especialista, que é o agente especializado aqui em TikTok, beleza? Ou seja, criação de conteúdo para o TikTok. Vamos deixar ele raciocinar aqui. Então tá aqui, né, pessoal? Perguntei para o TikTok, ele foi lá no agente especialista do TikTok. Essa lentidão também pode estar sendo ocasionada por alguma falha ali algum problema, alguma instabilidade do modelo também, tá? Do GPT ali. Mas olha só que bacana, perguntei do TikTok, ele foi lá no agente especialista do TikTok, tá? E foi lá nas bases de conhecimento, assim como a pergunta que a gente fez para o YouTube. E se eu perguntar para o Instagram, ele muito provavelmente vai escalonar ali para o agente especializado no Instagram, tá? Então vejam que bacana que é essa funcionalidade de multi-agente e o quão ela é poderosa e importante, tá? Na verdade, aqui eu repeti de novo para o TikTok. Eu falei Instagram e escrevi TikTok. Mas vamos lá. E para o Instagram. Muito bem. Então, provavelmente ele vai escalar para o agente especializado no Instagram. Novamente, né? Ele não sai aqui do agente principal, que é olha lá que bacana, já chamou. Então, um agente especialista no Instagram que vai utilizar ali as instruções, as suas bases de conhecimento
para gerar respostas sobre a criação de conteúdo ali para o Instagram, tá? Então tá aqui, olha que bacana. Trouxe ali todo formatadinho, igual a gente escreveu e pediu ali nos prompts, tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, é justamente sobre o conceito, né, da utilização de multi-agentes aqui no Copilot Studio, beleza? Então, é isso, pessoal. Hoje nós vimos, né, aqui como que o conceito de multi-agente transforma completamente a inteligência e a experiência ali de um Copilot. Então, em vez de um único agente tentando ali responder tudo, nós vimos como que o agente principal atua ali como um mentor. Então, ele entende o usuário, ele identifica intenções e direciona ali perguntas para os agentes especialistas, garantindo ali respostas mais profundas e mais úteis, tá? Então, esse modelo traz ali essa estrutura, mais qualidade nas respostas, organização ali modular, facilidade de manutenção, a escalabilidade. Então, você pode criar quantos especialistas você precisar. Então, agora que nós entendemos esse conceito, fica muito mais fácil imaginar cenários, por exemplo, especialistas ali por processo, especialista, por exemplo, por área de negócio, especialistas, por exemplo, por linha de serviço e até, por exemplo, agentes dedicados a personalidades e estilos ali diferentes, tá? Então, o multi-agente ali abre portas para Copilot realmente ali inteligentes e adaptáveis e profissionais. Então, se você curtiu aí já o conteúdo e quer aprender mais sobre Copilot, deixa seu like, compartilha aí com alguém que está construindo agentes e se inscreve aqui no canal do Descomplica Power para acompanhar os próximos vídeos. Porque ainda tem muito mais sobre automação, IA, Power Platform e o próprio Copilot vindo por aí. Então, obrigado aí por assistir. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Fui!